Vem para cá, Dilane. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então vamos lá. A gente fez a prece, né? Para iniciar. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Então o Camilo aqui, ele está, só sobrou ele no mundo espiritual. Todo mundo já retornou à carne. Só falta ele reencarnar. Então ele está dizendo que já cumpriu com o dever lá. O sentido do dever leva a pensar na necessidade de voltar ao corpo físico. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta, dilatando por mais tempo a separação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno por mim espezinhada desde muitos séculos. Então, ele, o que ele está dizendo aqui? Ele não pode mais ficar lá. Ele tem que cumprir com o dever dele. Ele vai reencarnar. Dos antigos companheiros e amigos que imigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje aqui permanece desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo, cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade lhe oferecer. Ali, o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Então, o Belarmindo, que era discípulo de Augusto Conte, era materialista, e que o Camilo se afeiçoou muito a ele, eram grandes amigos, já tinha reencarnado fazia 10 anos. E o Camilo estava sozinho e reencarnou no Brasil. Reencarnou no Brasil. Dá uma curiosidade de saber quem foi, né? Debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu uma mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Olha que coisa. Ele se matou porque ficou tuberculoso. Agora a mãe morreu tuberculosa, nasceu num lar tuberculoso. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa, o braço semiparalítico, herança inevitável do suicídio do século XIX, mirrado e enfermo, filho de tuberculosa, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Então, ele já nasceu com o braço definhado, porque ele cortou os pulsos na encarnação anterior. Ele se suicidou cortando os pulsos.
E está dizendo aqui que ele vai ter também a tuberculose novamente. Olha o que é fixação do conceito. Ele vai crescer, vai ter a tuberculose e ele vai ter que sustentar a doença com resignação até o fim da vida. Mostrar que ele fixou o conceito da vida, que ele valoriza a vida, que ele não vai desprezar, porque aquela tuberculose é boa para ele. E por que é boa para ele? A fralda cheia de xixi é bom para o menino, para a criança? É bom ou é ruim? É bom, porque ela fica sequinha. A fralda é o mata-borrão. Eu não queria falar mata-borrão, porque não é termo de agora, é um termo antigo, é um mata-borrão. Se cair a água aqui na mesa e eu colocar o guardanapo vai absorver a água. É um mata-borrão, fica seco. Então a doença é o mata-borrão. A tuberculose vai limpar o perispírito dele, o pulmão perispiritual dele. Por isso que é necessário. Ele tem uma marca ali. Ele já tinha, mas se suicidou. Essa marca aprofundou. Ele vai ter que passar por ela de novo. Não é que Deus esteja castigando, há uma necessidade, porque a marca está ali. É como uma ferida na pele e que você tem que botar o curativo. O curativo é que vai sarar a ferida, né? O remédio, o curativo. Depois você tira. Então, a doença vai ser o mata-borrão, vai limpar o perispírito. Desejei partir com ele, servir de irmão, vivendo a seu lado, a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo, reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu. Tá? Ele queria voltar com o amigo, né? Mas ele não podia fazer isso. Eu até tinha lido semana passada, nesse iniciozinho, né? Eu voltei, não foi isso? Mas eu falei que ia voltar, né? Porque não ia dar tempo de ler tudo. Carente dos mesmos socorros e atenções. Na terra, nossos destinos e situações serão diversos. Então, aqui na terra, o destino do Camilo vai ser diferente do destino que está tendo lá o Belarmino. Belarmino vai ser tuberculoso, o Camilo não vai ter tuberculose. O Camilo vai ser cego, vai ter a cegueira. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava eternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortúnios sucessivos, e Doris possui méritos tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou a áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal, trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causaria a sua velha e dedicada mãe. Lhe causara, a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes por ambos,
qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse sobre o trajeto a realizar inspiração e consolo nas horas decisivas. Então, Doris Mary era um espírito com conquistas. Teve uma vida muito difícil. O marido era brutal, grosseiro. Teve uma vida dolorosa com ele. E o filho ainda se suicidou, que era como é o nome dele? O Steele. Está aqui o enfermeiro. Joel Steele. Joel Steele era o filho de Doris Mary. Ela não foi aconselhada a reencarnar nem com o filho, não pôde, e nem com o Belarmino, que ela se afeiçoou muito a Belarmino. Um amor fraterno. Ela queria vir como mãe, queria estar ao lado dele, mas não pôde. Porque ela já tinha sofrido muito, ela não foi aconselhada a não vir. Velar por ambos do mundo espiritual. Depois há o reencontro. Muitos espíritos estão esperando por nós. Todos vocês são esperados, todos nós somos esperados. Tem espíritos que nos amam tanto e que a gente não lembra. Nós viemos para o palco da vida e eles estão à nossa espera. Eles velam por nós, cuidam de nós e querem que a gente acerte na vida para a gente poder reencontrá-los. A Lourdinha espera por mim. Eu tenho que fazer a coisa certa, senão eu não encontro com ela, né? Não é que eu não vou encontrar porque ela não vai querer, não é? É a vibração que separa a gente. Vibração, questão de vibração. Acaba abrindo o abismo que nós vimos ali no estudo da parábola do rico e do Lázaro. Alguma pergunta? Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel, descera as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari era o brasileiro, né? Igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia. O suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora. Agora você vê, vai nascer negro, numa sociedade preconceituosa, pobre, e vai ter o câncer na garganta. A misericórdia de Deus, amor de Deus, Ele pediu, Ele implorou, por causa do seu remorso, da sua culpa, Ele quis passar por aquilo. E vai funcionar de mata-borrão. E não sei, Deus meu, por que não me encorajei ainda a lhe imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais
em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. E quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante, que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados e penitentes, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causa mais vasta, desdobrando-se em atividades em prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz por isso mesmo de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se, bem cedo percebi-o, e enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor nos mundos e das criaturas que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Então, olha só, a Ritinha, a enfermeira zelosa, voltaria também à terra, e depois que Joel desse o seu testemunho de valorização à vida, já que ele também foi um suicida, ela se casaria com ele. Eles seriam felizes, né? Esperamos que tenham vencido. Alguma coisa a gente já sabe, né? Mas esperamos que estejam hoje bem. Rita será na terra como foi no espaço, a vigilante, amorosa e gentil, que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, por meio de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato da Cidade Esperança, onde habito, desde os alvores de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na terra há muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, na qual o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Então ele sentia solidão, estava sozinho, sem os amigos, sem os parentes, sem os amores, e ele não podia mais ficar lá, ele teria que voltar à terra. Os leitos dos mais velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaústres bordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas
por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na patena augusta da prece. Na patena augusta da prece. Aqui, a mesa singular em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso, nos campos carnais. Acolá, dispostos pitorescamente sobre os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso imo. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me correm aos olhos. Então ele está contemplando o lugar que ele ficou com seus amigos, amigos de infortúnios, desde lá do Vale dos Suicidas, e que passaram anos juntos naquele hospital, onde os novatos tomaram lugar, porque todos partiram dali. E ele está dizendo, eu não tive afinidade, eu não tenho afinidade com esses que estão chegando agora, a afinidade que eu tinha com aqueles outros. E ele se sente sozinho, se sente solitário. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem detença, à procura de solver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro da nossa colônia, únicos limites em que poderei transitar, enquanto não apresentar a grande lei os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outrem, e o rubor me cobre as faces sempre que pelas alamedas pitorescas da cidade me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Soriomar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorriem-me bondosamente, contemplam-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência a razão por que não me animei ainda ao cumprimento do dever. Então, vocês que chegaram depois, ele está vendo aqui os seus instrutores, Soriomar, Epaminondas de Vigo, Aníbal de Silas, grandes instrutores, que foi dado aqui o currículo deles, né? Desde a época de Sócrates, enfim. E ele, daquele grupo enorme, só fazendo o curso com ele eram 200, todos tinham voltado à carne. Ele não tinha mais como fazer mais nada, ele não tinha liberdade nem para subir, nem para aprender mais, e vinha à Terra e voltava até lá para a colônia, até reencarnar. Só depois ele faria novos aprendizados. Só mais tarde.
Não, não é o mesmo. Isso é para a gente entender o tempo, é para a gente compreender. Para eles, o tempo que eu fiquei aqui equivale a 8 anos aí da Terra. Para eles é como se fosse ontem. O tempo corre de maneira diferente, porque a gente dorme, a gente acorda, tem o dia, tem a noite. Para eles é direto, é contínuo, tá? É uma referência para a gente. 10 anos havia o que eles deixaram. Há 10 anos os amigos deles vieram à Terra. O grande amigo, ele está lá. Mas isso é para nós entendermos o tempo. Entendeu? Vamos mais um pouquinho. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nestes últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro e amigo, recomendando-lhe ainda que se não olvidasse a mim narrar algum dia a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor o coração de ambos. Então vamos lá. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nestes últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro, que foi Ramiro de Guzmán, o sogro dele. Não, desculpa. Carlos de Canalejas foi o antigo sogro dele, que é o Charles, pai de Dona Ivone, para que ele contasse a dramática história de Leila. Tem um livro chamado aí Leila, a filha de Charles, tem aí na livraria, muito bom. Hã? Não foi o Camilo que escreveu. Que não esquecesse de a mim narrar algum dia a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor o coração de ambos. Tenho servido, porque o que aconteceu? O Roberto de Canalejas, ele começa, essa história começa aqui, Nós estamos estudando quinta-feira nas Voragens do Pecado. Ele é o capitão da fé, o Luiz de Narbonne. Depois a gente vai começar quinta-feira, o Cavaleiro de Nomeé, que é o mesmo Luiz de Narbonne. Depois o Drama da Bretanha, eles estão ali. E tem um livro ali que não é a Dona Ivone, o médium, nem o Charles, que se chama Leila, a filha de Charles. Vai falar de Leila. É interessante essa história, interessantíssima. Doutrinária, educativa e moral. Tenho servido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalho no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de 2 meses, regressei de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras, onde serviços, experiências no campo da propaganda das verdades sublimes
que hoje me edificam, absorveram minhas preocupações. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco, arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros, jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmos. Mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio, vaidoso dos dotes físicos, que pelos antros da vadiagem brilhante e pela infâmia dos lupanares desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Mário Sobral foi aquele que se envolveu com Eulina, que era sua amante, e abandonou a mulher e 3 filhos, se suicidou e matou Eulina, que queria abandoná-lo. Aí ele está falando do Mário Sobral ainda aqui, ó. Era um boêmio, né? Andrajosamente vestido, pés descalços, crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual o víamos desde o vale sinistro no invisível. O cabelo dele ainda estava despenteado, desde o vale dos suicidas. Traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além, enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia, como os canais faríngeos, ou que o leva frequentemente a crises penosas, porque ele se enforcou. Olha como machucou essa região aqui, ó, da glote, da faringe. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia, como os canais faríngeos, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e torturando-o afônico, sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável que a providência lhe permitira, a fim de que, ao seu contato virtuoso, se mutilasse de boa vontade para realizações honestas. Pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara. Antes, dissipou-os, deles se valendo para a perversão dos costumes. Analfabeto, uma vez que universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara, antes deixou-se resvelar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. O que eu tinha agora sob meu olhar apavorado já não era aquele Mário
cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros da enfermaria, mas o infeliz mendicante que estendia a súplica à caridade dos transeuntes. Era a ruína social, deduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar, e por isso mesmo prorrompia em pranto compadecido e angustiado. Mas, ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorria, enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Por que Mário Sobral passou por tudo isso? Veio pobre, analfabeto, sem as mãos, mendicando. Por que tudo isso? Era rico, boêmio, letrado, frequentou a Universidade de Coimbra, foi suicida, homicida, com as mãos que ele matou a mulher, ele enforcou com as próprias mãos a mulher e depois ele se enforcou no umbral da casa, no telhado, né? Uma madeira. Então veio com um problema na glote. Ele, no decorrer do estudo, ele não se achava digno de ter as mãos, porque as mãos que Deus lhe deu, ele usou para assassinar. Não aproveitou o conhecimento que ele tinha e se suicidou. Aí vem numa situação dessa, que ele mesmo pediu. Foi Deus que castigou? Não. Sem família, porque ele desprezou lá os filhos e a mulher, que tanto o amava. Então precisou vir numa condição para quê? Fixar o conceito. Valorizar a família, vai sentir falta, como eu queria ter um pai, uma mãe, uma esposa, os filhos, queria me casar e não conseguia, para valorizar. Exageras, Camilo. Aí o Ramiro de Guzmán, o instrutor. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas nesse casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou, ele mesmo. E foi o Mário, lembra? Ele pediu tudo isso. O instrutor ainda falou com ele: isso está muito pesado para você. Ele disse: não, eu quero passar por isso, eu preciso. De tanto remorso que ele tinha. Aí o Ramiro está dizendo: ó, não esqueça, ó, ele mesmo traçou o mapa de expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória nos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali vindas, o que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado, e em não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Às vezes a gente vê alguém assim na rua e ali tem um homem com muita bagagem intelectual, está passando por um problema moral porque infringiu a lei moral, mas saindo desta vida será novamente um homem de bem e retornará na sua caminhada de progresso. Aliás, essa dor toda é para que ele continue o seu trajeto progredindo. Não deixa de ser progresso para a sua alma.
Tudo bem até aí? Contempla as ruínas, dizes. Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto aqui se refazendo estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante a si mesmo e perante as leis que infligiu. Aliás, julgas porventura vê-lo aqui abandonado à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Enganaste, pois não é. Este pupilo da legião dos servos de Maria não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele, sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescência. Irmão Teócrito não estará porventura à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que pertenço, não o assistem carinhosamente, por ele velando como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas da iniquidade levantadas em seu destino pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Ele mesmo provocou tudo aquilo. Está cansado, Alexandra? Está prestando atenção? Muito bem. Frequentemente eu mesmo o visito, como neste momento o faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não me encaminho seu espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico e espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença de que traçou sem demasiados desfalecimentos? Não sabes, ademais, que se arrasta entre sorriso de uma conformidade que vem construindo vitória insufismável no círculo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer? Sente-se ele mesmo feliz, pois nas profundezas da consciência existe a iluminá-lo a certeza alvissaneira de que, assim, tal como o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universal. Calei-me, resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. Ramiro de Guzmán apôs as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtude fluídica que lhe beneficiassem a acabrunhadora de Espinéia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando à governadora amorosa da nossa legião concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. A providência nos enseja caminhos de glória, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E no trajeto,
concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Virou-se para um ângulo sombrio do casebre que eu deixara de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse: vês esta pobre mulher? Quem será ela, hein, Fernando? Não poderás sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refúgios de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos de pobreza extremas, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas. Busquei orientar-me interessado e comovido ante o acento enternecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho humílimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém asseada, aparentando cerca de 50 anos. De sua fisionomia serena transpareciam singeleza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor: não a conheço. De quem se trata? Faze tu mesmo um esforço, Camila. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento, que progride no trabalho das recordações, e vê o que se sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno. Olha, não deu mole não, vai lá, investiga você, faz um esforço. Obedeci intrigado, enquanto a mulher negra se aproximava do enfermo, ministrando-lhe certa medicação homeopata. Carinhosamente, levantando-lhe a cabeça, para em seguida retornar ao trabalho. Em derredor, o silêncio convidava à eclosão das recordações. Entardecia lá fora, e o sol feérico do Brasil esbraseava o ocidente, com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com 1000 reflexos coralinos. Cá dentro a mulher pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações de sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante dos meus olhos. Mário renascera em um lupanar. Lembra que ele pediu para nascer num lupanar? O que é um lupanar? Casa de prostituição. Nasceu doente num lupanar. Não foi lá que ele conheceu Eulina? Mário nascera em um lupanar. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para cúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar os álacres vagidos do recém-nascido, meio sufocado por contrações espasmódicas, qual se mãos férreas
o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que acabara de conceber. Ele nasceu numa casa de prostituição, feio, mutilado, a mãe então o renegou. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenino. Aqueceu a boa operária, não visando tão só ao acréscimo do rendimento para a sua desprovida bolsa, mas, principalmente, obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porquanto, adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos. A terceira revelação, olha só, essa pobre mulher, lavadeira, estava ali costurando, ela já conhecia o Espiritismo. Vamos ver quem é ela. Ela recebeu lá o filho da prostituta. Não obstante, a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena, rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o, pôs em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha menina de 10 anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançara em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à sua desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe a genitora, havia mais de 15 anos, e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe, a mãe irresponsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda, fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Agora vocês vejam, a mãe prometeu dar um dinheiro para ajudar a criar o filho. Entregou uma pobre lavadeira que conhecia a doutrina espírita. Recebeu a criança não pelo dinheiro, mas por um amor, mas por caridade, por amor que ela teve logo, que ela tinha ao trabalho do bem, por amor a Jesus Cristo. Ela tinha uma filha de 10 anos. A filha se afeiçoou ao menino, começou a cuidar do menino. A mãe morreu e durante 40 anos ela cuidou desse monstrengo, como disse ali, pobre, negro, sem os braços, feio, a mendigar. E ela fazia de tudo para ele mendigar o mínimo possível. Vamos ver quem é essa pessoa. Só aula que vem, né? Está na hora. Então, me chama de bonito, senão eu não falo. Me chama de bonito, vocês duas. Dele eu não quero ouvir, não. Senão para por aqui. Aproximei-me da mulher num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido.
Descansei à destra sobre aquela fronte negra que para mim naquele momento era como se aureolasse de adiamantinos fulgores. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Dom Ramiro de Guzmán, aproximando-se grave, como reverenciando a lei sublime, cujo magnânimo esplendor cintilava naquele tugúrio propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até o assombro. Talvez ainda não adivinhaste quem aí está, encoberta neste envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividade cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual? E porque eu fitasse interrogativo, ele falou: Eulina. Era Eulina. Até a gente se emociona, né? E quem era Eulina? A amante que ele tinha assassinado no passado. Ela se arrependeu. O que aconteceu? Quem chegou hoje, o caso da Eulina, foi que ele se apaixonou por ela e ela só queria o dinheiro dele. E depois disse que ia abandoná-lo e vinha embora para o Brasil. Ela era uma brasileira, estava em Portugal. Ia voltar com um compatriota, com um brasileiro para o Brasil. E deu um dispensa nele. Dispensou. E ele insistiu, implorou, e ela disse que não, que iria voltar para o Brasil. Inconformado, ele a assassinou, enforcando-a com os dois braços, com as duas mãos, porque ele era forte. E depois ele se enforcou. E olha o que faz a lei de Deus. Eulina volta e vai cuidar dele como mãe. Bela e comovedora história. E a gente vê que ele não está sozinho, está acompanhado de todos esses espíritos, de todos esses irmãos que o receberam lá na colônia Maria de Nazaré. Não tem ninguém sozinho. Só falta uma página para acabar o livro. Eu vou acabar semana que vem, tá? Falta uma página só e a gente vai reiniciá-lo semana que vem. Emocionante a história, né? Emocionante. A gente lê e sempre se emociona. E como a gente aprende. Obrigado, meu Deus, por conhecermos a lei bendita da reencarnação, por nos comovermos com histórias de irmãos nossos, como foi a do Mário Sobral e a de todos os personagens desta grande obra. Obrigado à nossa irmã Ivone pela sua mediunidade edificante e construtiva, sua mediunidade cristã, ao Charles, ao Camilo, a todos vocês, a Leon Denis, que colocou a doutrina espírita nesse belo romance. Obrigado a todos vocês, muito obrigado, do fundo do coração, por arrancar lágrimas
comovente de nossas almas, fazendo com que nos sintamos fraternos, preocupados a esses irmãos que tanto sofrem, que não os conhecemos, mas que sentimos com eles a dor que passam. Ajude-os, Senhor, a vencer. Ajude-os, a todos eles, todos que fizeram parte desta história dolorosa, e marcante para todos nós. Ajude-o, Jesus. Ajude a nossa irmã Ivone. Ajude a nós outros que provavelmente um dia fomos também suicidas e estamos aqui na terra com as nossas lutas. Ampara-nos, encoraja-nos para que não venhamos a cair novamente, para que não venhamos a falir e colhermos dores acerbas em nossos destinos. Rogamos por todos nós, rogamos pelos dirigentes da nossa casa de amor, que continuem investindo em cada um de nós. Agradecemos acima de tudo a Deus, nosso Pai, que os homens despertem para a realidade espiritual, para a imortalidade da alma, e a humanidade passe a pautar as suas vidas com destino à imortalidade. Que todos sejam esclarecidos sobre a vida maior, no mundo maior, para evitar, para acabar com o suicídio aqui no planeta Terra. Que Deus fique com todos nós, abençoe a Leila, abençoe a Dona Ivone, abençoe ao nosso irmão. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, do amor desses irmãos junto a nós, do nosso querido altivo, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Rogamos pela saúde da nossa irmã que não pôde estar aqui presente, pela saúde do nosso irmão Albano, que Deus o abençoe e o ajude.